Band FM. Depois de uma decepção, é normal querer distância de um novo amor, é normal. É natural desacreditar e até duvidar de que o sentimento possa existir de verdade. No meu caso, eu tinha terminado um casamento muito conturbado. Eu estava decidida a não me envolver com mais ninguém. Até que a vida me mostrou que tudo poderia ser bem diferente. Era uma sexta-feira à noite. Eu, a minha irmã, a minha sobrinha, fomos numa lanchonete. E lá eu encontrei o André, e foi por acaso. A gente tinha se conhecido há muito, muito tempo. Já tínhamos até nos beijado uma vez. Mas já fazia muito tempo que a gente não se falava. Ele estava lá jantando com um amigo. E eu fiquei olhando para ter certeza de quem era. Sabe quando você reconhece uma pessoa, mas fica na dúvida se é ela mesma? Fazia tanto tempo. Ele também ficou me olhando, acho que porque também tinha me reconhecido. Aí ele se aproximou da nossa mesa. Olha, pode parecer loucura que eu vou falar, mas eu te conheço. Eu não me lembro de onde exatamente, mas eu tenho certeza. Eu falei isso lá, eu já te vi. Ó, eu juro que não é uma dessas cantadas baratas, não. Eu tô falando a verdade. Imagina, eu acredito, porque eu também acho que eu te conheço. André, né? Isso! Sabia. E você é Érica, não é isso? Isso. Que loucura! Tantos anos. Pois é. Te encontrar. Como é que você tá? Eu não acreditava que ele tinha lembrado de mim. Nossa, fazia tanto tempo, mas tanto tempo. E nós ficamos ali na mesa, conversando, botando papo em dia sobre as nossas vidas. E no final ele pediu meu telefone. A verdade é que a conversa estava boa demais para terminar naquela noite. Daquele dia em diante, ele não parou de me ligar, de me mandar mensagem. Mas, como eu disse, eu estava naquela fase de não querer saber de um novo amor de jeito nenhum. E por isso, eu enrolava o André. E na maioria das vezes, eu não atendia as ligações dele. Demorou alguns meses até que a gente realmente se encontrasse de novo. E foi depois de muita insistência dele, mas muita mesmo. Nós fomos em um barzinho e conversamos bastante esse dia. Eu contei que ainda morava com meu pai porque ele precisava de muitos cuidados. Ele também me disse que morava com a mãe dele e que também tinha saído de um relacionamento. Depois de finalmente ter me encontrado com o André, a gente não queria mais se desgrudar. Eu não podia imaginar que eu ia me apaixonar de novo. O que eu menos esperava e menos queria também já estava acontecendo. Eu passei a aceitar a ideia de que o amor não era aquilo que eu tinha vivido, de que o amor poderia sim ser bom, ser gostoso. Só que antes de entrar de cabeça naquela relação, eu tinha que contar uma coisa sobre mim. Uma coisa que, não sei, poderia mudar todo o rumo da nossa história. Érica, você é a mulher da minha vida. E eu vou te provar isso, eu vou te provar. Confia em mim. A gente nasceu para ter uma família juntos. André, antes de você pensar nisso, você precisa saber que eu preciso te contar que eu não posso engravidar. Não é que eu não queira ter filhos, não é isso, mas seria muito difícil eu engravidar naturalmente, entende? E além disso, eu não posso abandonar o meu pai. Eu não tenho coragem de sair da casa dele, deixar o meu paizinho sozinho. Érica, olha aqui. Você não é a única que tem uma coisa pra me contar. Eu também. Aliás, eu devia ter dito antes. Mas eu tenho um filho que é especial, viu? Um filho do meu primeiro casamento. É mesmo? Ele mora em outro estado com a mãe e por isso eu tenho que manter contato diário com a minha ex.
Eu já sei que você é um pouco ciumenta. Mas olha aqui, como pai, eu não tenho como sumir da vida do meu filho. Você entende? Ele não tinha me contado ainda que era pai. E eu fiquei, sim, muito surpresa com isso. Mas, ao mesmo tempo, um pouco aliviada, porque pelo menos ele já tinha um filho e bom, seria impossível mesmo engravidar um dia. E isso tinha sido muito difícil para mim de aceitar, já que eu sempre tive o sonho de ser mãe. Mas ele não se importou e nós continuamos juntos. Nosso namoro era leve, era divertido. A gente adorava a companhia um do outro. Além de namorados, nós éramos muito amigos. E isso sim fazia toda a diferença no relacionamento. Óbvio que a gente tinha lá aquelas briguinhas, principalmente por conta do meu ciúme. Mas o André tirava tudo de letra. Mesmo depois de 2 anos juntos, nós continuávamos morando cada um na sua casa. Eu com meu pai, que ainda precisava muito dos meus cuidados, e o André com a mãe dele, onde eu passava os finais de semana. A gente falava do futuro e até pensávamos um dia adotar uma criança. Nossa, era tudo tão perfeito, sabe? Nossas famílias se davam super bem. Eu amava minha sogra, nossa, amava muito. E o André também adorava meu pai. Eu não podia acreditar que uma relação tão saudável e maravilhosa como essa que a gente vivia pudesse existir. Uma noite eu estava em casa, num dia normal. E eu comecei a sentir uma cólica, nossa, muito forte. Forte demais. Eu tomei uns remédios para ver se essa cólica melhorava, mas depois de 2 dias, nada de passar dor. Eu até achei que fosse menstrual, mas não era. Algumas pessoas do meu trabalho chegaram a dizer que podia ser gravidez, mas eu nem dei muita atenção porque eu sabia como era impossível eu ficar grávida assim, impossível. Mas aí, antes de procurar um médico, só por desencargo de consciência mesmo, eu decidi fazer um teste de gravidez. Desses testes mesmo de farmácia, mas crente, né, que ia dar negativo, lógico. Comprei o teste, voltei para casa, fiz tudo direitinho do jeito que mandava. E quando eu vi o resultado, eu quase caí para trás. Positivo. Tava lá. Positivo. Mas como assim? Como podia? Eu sempre soube que as minhas chances de engravidar eram 0. Não, eu não estava acreditando naquilo. Então eu fui e eu comprei mais 2 testes, porque afinal só podia ser um erro aquilo, lógico. Acontece que todos deram positivo, todos. Eu fiquei chocada. Na verdade, eu fiquei sem reação. Eu já tinha colocado na minha cabeça há muitos anos que eu nunca poderia gerar um filho. E aí, de repente, uma surpresa dessa. Eu saí correndo, primeiro para contar para meu pai, que andava com a saúde pior do que nunca. Aquela notícia encheu ele de felicidade e até deu forças para ele continuar lutando por mais tempo. Depois, claro, né, eu liguei pro André, sem nem saber direito como dar uma notícia dessa. Fala, meu amor, o que foi? Olha, você tá me assustando desse jeito. Pode falar. Ai, André, tô te ouvindo. O que foi? Eu não sei nem como é que eu vou falar isso pra você. André, você acredita? Eu tô grávida. Grávida? Eu fiz 3 testes e todos deram positivo. Todos. Eu não sei como, eu juro pra você, mas eu tô grávida. Erika, você tá falando sério? Tô falando muito sério. Não é certo brincar comigo com um assunto desses, hein? Você tá falando sério mesmo? Assim como eu, ele também ficou sem reação. Nenhum de nós conseguia acreditar que realmente a gente tinha um bebê a caminho. Mas quando a ficha caiu,
Nossa, a gente ficou muito feliz. Depois desse momento inicial, eu passei por dias bem difíceis. Eu morria de medo de sofrer um aborto, morria de medo. Tinha algumas outras questões no meu trabalho também. E aí eu acabei tendo depressão. Eu estava com 36 anos. E eu ouvia muito sobre como era comum perder um filho. E aí eu ficava apavorada. Olha, foi muito conturbado. Mas o André me ajudou tanto e sempre esteve ao meu lado para me acalmar. Quando eu estava com 6 meses de gestação, a minha sogra faleceu repentinamente. Nós ficamos muito abalados, muito tristes. Eu amava demais a minha sogra como uma mãe mesmo. E ela era uma mulher incrível, uma mulher magnífica. Mesmo grávida e já em meio a essa pandemia toda, eu fiz questão de ir ao velório dela para ficar do lado do André. Foi complicado. Foi difícil para todo mundo. Foi difícil seguir em frente. Logo depois disso, o André passou a querer morar comigo. Fazia todo sentido, né? A gente estava construindo a nossa vida juntos, tinha um bebê chegando. Mas eu não podia deixar o meu paizinho, eu não tinha coragem de fazer isso. Eu sabia que ele podia não aguentar mais muito tempo. E eu queria mesmo era aproveitar cada segundo com ele antes do bebê nascer. Até porque depois eu sabia, né, que teria muito trabalho com o recém-nascido. Eu fiz todos os exames, todo o pré-natal, tudo certinho para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do nosso Rafael. Era um menino. Mas aí, uma noite eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga. E quando eu fui no banheiro, eu vi um monte de sangue. Desesperador, foi desesperador, aquela cena terrível. Ali eu pensei, e agora? É o fim. Eu pensei, meu Deus, é o fim, eu sei disso. Eu saí correndo, chorando. Eu liguei pro André para contar o que estava acontecendo. E ele chegou super rápido e me levou pro hospital. Como eu não estava ainda na hora de ganhar o bebê, eu achei que poderiam só me medicar e eu ia voltar para casa. Mas, na realidade, eu já estava em trabalho de parto. Foi uma correria, foi uma loucura. Eu estava tão nervosa esse dia. Não estava nem um pouco preparada para aquele momento, para ser daquele jeito. O André até tentava me acalmar, mas ele também estava muito nervoso. Imagina, foram 20 horas. 20 horas de trabalho de parto, quase um dia inteiro. Mas no fim, tudo valeu muito a pena. O Rafa nasceu tão saudável e mesmo sendo um pouquinho prematuro, nós tivemos alta juntos, fomos para casa. A primeira coisa que nós fizemos quando saímos do hospital foi levar o nosso filho para conhecer o meu pai. Meu Deus! Nossa, foi um momento assim muito emocionante. O Rafa nasceu à cara do avô dele. Eu não sabia ainda o que a gente ia enfrentar, mas que bom que eu fiz esse encontro acontecer, porque, infelizmente, poucos dias depois, o meu pai faleceu. Depois de tanta luta, ele descansou. Não sei nem explicar aqui o que eu senti, mas eu posso dizer que o meu mundo caiu. No momento mais lindo da minha vida, eu acabei perdendo meu pai, o meu herói, meu amigo, né? Nossa, ele era tudo pra mim. Com isso, eu acabei mudando pra casa do André. Faz 2 meses que estamos morando juntos e a gente ainda tá ali se adaptando a tudo, mas tem sido bom, sim. Nós nos apoiamos, nos ajudamos em tudo e vamos vivendo um dia de cada vez, aproveitando, curtindo o nosso Rafael. Logo eu
que nunca imaginei que um casamento pudesse ser tão bom e muito menos, né, que eu pudesse ter um filho. Imagina. Nós sabemos, né, que é um milagre. E eu sei que um milagre já é difícil de acontecer. Engravidar de novo seria impossível, mas eu ainda sonho em ter uma menininha. E quem sabe, né, um dia a gente não adote também uma criança. Bom, de qualquer forma, eu sou muito grata a Deus por ter me dado o meu milagre, por ter me dado o privilégio de ser mãe. E hoje eu quero dizer ao André que eu também sou muito grata por ele ter me escolhido, por ele ser um homem, um marido e um pai maravilhoso que eu amo tanto e para sempre. E pro meu paizinho, eu digo que onde quer que você esteja, pai, você continua sendo o meu tudo. Você me ensinou a ter caráter, responsabilidade e coragem também. Você foi um pai perfeito. E eu te amo incondicionalmente e eternamente.